Sejam bem-vindos ao 16º e último episódio da série O Poder de Analisar Perfis Comportamentais. Nós falamos sobre a teoria DISC, falamos sobre os tipos psicológicos e, por fim, eu estou apresentando a teoria de valores. E hoje eu vou apresentar o último valor da teoria de valores do Edward Spranger e hoje eu vou falar do valor religioso. Mas se você não me conhece, se você caiu de paraquedas aqui nesse vídeo, muito prazer, eu sou Mariana Portelais, seja bem-vindo aqui ao meu canal. Se você ainda não me segue, @MarianaGelais, vai lá me seguir no Instagram. Você também pode me visitar no LinkedIn, no TikTok, onde você se sentir mais à vontade. E sem enrolação, vamos então finalizar essa série de 16 episódios. Se você não assistiu os episódios anteriores, eu vou colocar os links aqui na descrição. Mas você também pode assistir na playlist sobre perfil comportamental. Tem uma playlist só de temas sobre perfil comportamental. Vai lá conferir, porque como eu falo em todos os vídeos, conhecer sobre perfis comportamentais é autoconhecimento. E autoconhecimento é poder. Se você souber se comunicar melhor com as pessoas que você trabalha, com as pessoas que você se relaciona, se você souber se relacionar melhor consigo mesmo, sabendo as suas fraquezas, seus pontos fortes, você vai aumentar a sua performance em todas as áreas da sua vida. E esse é o meu grande objetivo aqui no canal. Gerar transformação na sua vida, impactar sua vida, transformar carreiras de alguma forma. E se você ainda não descobriu qual é o seu perfil, se você é um dominante, um conforme, um estável, ou se você tem dois fatores, se você é mais sensação, intuição, se você é mais pensamento ou sentimento, mais extroversão ou introversão, quais são os valores de maior hierarquia para você? Se você ainda não fez, olha aqui, eu vou compartilhar o meu relatório para você ver como que é. Tá passando aqui na tela um pouquinho do meu relatório. Ele tem mais de 50 páginas. Olha só a qualidade da informação e como que ele vem bem descritivo, bem mastigado sobre o meu perfil. E se você quiser, você também pode descobrir o seu perfil. É só você apontar a câmera para o QR Code ou o link vai estar na descrição também para você preencher o formulário, para você fazer e descobrir qual é o seu perfil comportamental. Então vamos começar a aula. Já curtiu esse vídeo? Já me seguiu no Instagram? Já se inscreveu no canal? Já salvou o link para você fazer o seu teste? Então vamos começar. Hoje eu vou falar do valor religioso. Da mesma forma, quando nós falamos no vídeo anterior do valor político, em que há 100 anos atrás, há mais de 100 anos atrás, quando o Edward Spranger entrevistou as pessoas, ele percebeu que as pessoas mais envolvidas na política eram pessoas que se enquadravam naquele valor político. E da mesma forma acontece com o valor religioso. O Edward, ele encontrou muito esse valor em pessoas que tinham um apreço maior por uma religião, ou seja, pessoas que tinham uma vivência religiosa. Só que isso mudou ao longo dos anos. Essa pesquisa do Edward, como eu falei, ela foi feita há mais de 100 anos atrás. Hoje em dia, nós encontramos o valor religioso não necessariamente em pessoas que têm uma religião. Esse valor, ele se manifesta em pessoas que vivem de acordo com o seu sistema de vida. Pessoas que têm uma causa muito forte, um propósito muito forte a seguir. Esse é um grande motivador para pessoas que têm um valor religioso alto. Elas levantam uma bandeira, elas têm um propósito muito forte de vida. E esse sistema de vida, muitas das vezes, é sim uma religião. Sim, é muito comum você encontrar pessoas extremamente religiosas com esse valor religioso alto. Mas, todavia, entretanto, pode ser que você encontre em pessoas com valor religioso alto outro tipo de sistema de vida. Como assim? Por exemplo, pode ser uma pessoa que ela levanta uma bandeira, como, por exemplo, um partido político. Às vezes, é uma filosofia de vida, como, por exemplo, uma pessoa escolher seguir o veganismo. É uma bandeira muito forte que ela escolhe levantar, uma bandeira de filosofia de vida. Uma pessoa com valor religioso alto, ela vai aderir de uma forma muito forte a uma causa, a um propósito a seguir. São pessoas que é muito comum elas serem adeptas a uma doutrina, uma religião, ou algum estilo de vida que elas acreditam ser importantes. Geralmente, são pessoas apegadas a algum tipo de bandeira. Como eu disse, pode ser uma bandeira de religião, pode ser uma bandeira de um partido político, pode ser uma bandeira de um time de futebol, ou como pode ser a bandeira de uma dieta em específico. E quais são as características de uma pessoa com valor religioso alto? Primeiro, age conforme os seus princípios e o seu sistema de vida. Uma pessoa com valor religioso alto, se ela defende que a vida tem que ser vivida de uma forma, ela vai viver exatamente da forma como ela defende que tem que ser vivida. Se ela disse que ela não pode comer nada de origem animal, ela não vai deixar
nada de origem animal entrar na casa dela. E ela vai querer que todo mundo na casa dela siga esse padrão de comportamento. Trazendo para o contexto do mundo corporativo, são aquelas pessoas que vão buscar trabalhar em instituições, em empresas que têm princípios e valores parecidos com o que ela acredita. E é uma tendência que se esse colaborador, se ele trabalhar em uma empresa que tem princípios muito distintos dos dele, ele vai ter uma certa dificuldade de trabalhar e de se adequar naquela empresa. E muito provavelmente ele não vai se sentir feliz, não vai se sentir satisfeito, e isso vai impactar sim na sua performance. Provavelmente ele vai pedir para sair, porque esse tipo de perfil de pessoa, eles agem conforme os seus próprios princípios, conforme aquilo que eles acreditam. E se ele acredita que na empresa que ele trabalha, ele não pode viver, ele não pode praticar os princípios que ele acredita, ele então não vai se sentir bem naquele lugar. Se você é gestor, se você tem um colaborador ou um candidato em uma entrevista, por exemplo, com um valor religioso muito elevado, muito significativo, é extremamente importante você conversar com esse candidato ou com o seu colaborador para entender quais são as bandeiras que ele defende, para você então avaliar se essas bandeiras, se elas estão de comum acordo com as suas, da empresa que você trabalha, da área que você trabalha. Porque se houver uma semelhança entre as bandeiras da empresa com as do candidato, ele vai se sentir muito bem trabalhando ali. Mas se essas bandeiras, se elas não têm tanta semelhança assim, as bandeiras do candidato com os valores da empresa, os valores do candidato com os valores da empresa, muito provavelmente esse candidato ele não vai se sentir bem ali trabalhando na sua empresa. Isso pode impactar na produtividade dele. Segunda característica, vê o mundo como preto no branco e as coisas como certo ou errado. Ou seja, situações em que para muitos são relativas, para uma pessoa com valor religioso alto é sim, sim, não, não. São pessoas que elas têm uma facilidade muito grande para julgar situações éticas e situações morais. Porque para elas é muito claro o que é certo e o que é errado. Não existe o relativismo para pessoas com valor religioso alto. Não existe o vamos avaliar cada caso, vamos avaliar o contexto. Não. Para ele, para uma pessoa com valor religioso alto, o certo é o certo e o errado é o errado e ponto final. E por isso, estas podem ser pessoas que têm uma certa dificuldade de adaptação em alguns determinados ambientes. Se forem ambientes em que eles acreditam que as coisas são muito relativas, essas pessoas de valor religioso elevado, elas podem ter muita dificuldade de adaptação. E por outro lado, são pessoas que podem ser muito boas, podem performar muito bem em funções em que é necessário esse julgamento, em que é muito precioso esse julgamento. Funções em que é preciso analisar o que é certo, o que é errado, como, por exemplo, áreas de compliance, de ouvidoria. Mas sim, pode ser que esses colaboradores eles sejam, sim, de difícil convivência. Mas são pessoas que dificilmente elas são levadas pela onda, pela manada. Dificilmente. Porque elas têm muito claro o que é o certo e o que é o errado. Para essas pessoas, é tudo preto no branco. Elas não veem escala de cinza. Elas não veem relatividade. É preto no branco, é sim ou não, é certo ou errado. Terceira característica, normalmente são convictos de uma religião, de uma filosofia ou de uma doutrina. Então, como nós já falamos aqui, não necessariamente uma pessoa com valor religioso elevado, ela vive uma religião. E muitas vezes não se trata de uma religião, é uma doutrina, uma filosofia de vida, é uma bandeira que ela defende, que não tem nada a ver necessariamente com religião. E é por isso que você, gestor, você, RH, em uma entrevista, eu reforço, você precisa entender que tipo de bandeira que esse candidato defende. Se ele tiver um valor religioso elevado, cabe você entender quais são as bandeiras que ele defende, para você então entender se esses princípios estão alinhados com os valores da companhia que você trabalha. Então já desmistificamos aqui nesse vídeo de hoje que o valor religioso ele não mede nível de religiosidade, ele não mede nível de espiritualidade. Uma pessoa que tem um valor religioso alto, ela pode ter uma espiritualidade elevadíssima. Assim como é possível ter uma pessoa de valor religioso alto e ela não ser adepta a religião nenhuma. O valor religioso não necessariamente tem a ver com fé, com espiritualidade, com religiosidade. Eu posso estar seguindo uma religião, eu posso ter uma fé, uma espiritualidade elevada e não ter o valor religioso alto. Uma coisa não determina a outra. Então é importante que você não confunda uma coisa com a outra para você não correr o risco de contratar uma pessoa esperando um perfil, uma atitude que não é
coerente. E quais são as carreiras em que é muito interessante ter uma pessoa com valor religioso elevado? Líder religioso, auditoria, compliance, fiscalização, porque são áreas em que é importante ter pessoas que têm essa visão de preto no branco. E essas pessoas que veem o mundo como preto no branco, é muito difícil você desviar elas, é muito difícil elas serem enganadas ou influenciadas por outras pessoas. E essas funções de auditoria, compliance, líderes religiosos, são funções em que você precisa ter alguém que seja muito convicto e que não flexibilize o certo, que não flexibilize as regras, a ética. São funções em que é extremamente importante ter alguém ali com um valor religioso elevado. Mas você também pode ter pessoas de valor religioso elevado em outras funções. Eu aqui estou apenas dando alguns exemplos de carreiras que vão se beneficiar muito dessas pessoas com valor religioso elevado. Porque a tendência, o que eu estou dizendo aqui é que há uma tendência de que essas pessoas com valor religioso elevado, que elas tenham uma performance muito boa nessas áreas que eu falei aqui. E para você que é gestor, para você que é RH e me ouve, é importante que você traga esse conhecimento que eu estou falando aqui para a sua realidade, para dentro da sua empresa. Qual é a função, qual é a posição que na sua empresa você necessita de alguém? Sim, sim, não, não. Qual é o cargo, qual é a função que você precisa de alguém em que o certo e o errado e ponto e acabou. Ela não flexibiliza a regra, ela não flexibiliza a ética, ela não flexibiliza aquilo que é dito como certo. Qual é a função na sua empresa que você precisa de alguém que não analisa caso a caso, uma pessoa que não flexibiliza? Porque se na sua empresa existe uma posição em que você precisa contratar alguém com essa postura, você precisa certamente contratar alguém que tem um valor religioso elevado. Ainda que não seja o primeiro valor na hierarquia de valores, é importante que seja o segundo, no máximo o terceiro valor mais significativo para aquele candidato ou para aquele colaborador que você quer alocar no seu time. E no momento de uma entrevista de emprego, entenda, procure entender qual é a bandeira que esse candidato com um valor religioso elevado defende. Porque se for muito diferente do que a sua empresa defende, pode ser que haja uma grande dificuldade de adaptação desse candidato na sua empresa. Por fim, olha aqui o relatório, vou compartilhar com você o meu relatório, mais algumas páginas, para você ver como que vem bem mastigado sobre o meu perfil. E eu te convido a essa sessão de autoconhecimento. Descubra qual é o seu perfil, faça o seu relatório e você vai desenvolver autoconhecimento. Aqui você vai descobrir quais são os seus medos, quais são os seus pontos a desenvolver, quais são os seus pontos fortes, quais são as áreas e carreiras em que você vai conseguir performar mais e melhor. Quais são os seus valores e motivadores? É incrível esse relatório. Para mim, gerou uma transformação. Eu já fiz vários outros relatórios nesse mundo corporativo e nenhum deles eu consegui aplicar na prática. Esse aqui, do CIS Assessment, eu recomendo. Para mim, fez uma diferença porque eu consegui aplicar na prática. Eu consegui ter visibilidade. Eu consegui fazer um link entre a teoria e a prática. Se eu tivesse esse relatório em mãos, se eu soubesse do quanto que eu estava me adaptando para caber no ambiente, como você consegue ver nesse gráfico aqui, a diferença do meu natural para o meu adaptado. Essa diferença de pontuação significa, traz uma mensagem de que eu estava naquele cenário, naquele momento, me adaptando muito para caber em um ambiente. Ou seja, não era o melhor ambiente, o melhor lugar para eu trabalhar. Se eu tivesse essa informação em mãos, eu poderia ter prevenido um burnout. Então esse é o meu convite para você. Você vai descobrir não só seus pontos a desenvolver, mas também se você está em um ambiente que não é mais adequado ao seu perfil. Gostou do vídeo de hoje? Se você gostou, dá o seu like nesse vídeo. Compartilha com quem precisa ouvir esse conteúdo. Se inscreva no canal se você ainda não se inscreveu. Muito obrigada por acompanhar até aqui essa série, o poder de analisar perfis comportamentais. Vou começar uma nova série aqui no canal que eu vou divulgar muito em breve. Muito obrigada por ficar até aqui. Um beijo e até o próximo vídeo desse canal.